Olá, tudo bem? Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, está escrito: Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem enfatiza a importância da oração e, claro, da sua vigilância espiritual, visto que a natureza humana ela é falha. Você concorda com essa passagem? Você acha que a oração ela realmente tem poder? E essa vigilância espiritual o tempo todo? Será que ela realmente deve acontecer? Acontece com todo mundo ou não? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Primeiro, claro, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e, claro, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Salve, salve, tudo bem? Vocês sabem que eu, como espiritualista, não tenho o hábito e até não gosto de trazer passagens da Bíblia ou do Evangelho aqui no nosso canal. Nosso canal ele é de cunho espiritualista, então ele trata de assuntos espirituais sem que seja preciso a gente se reter em leituras, às vezes até, muitas vezes, muito cansativas. Porém, essa passagem me chama a atenção por falar de oração e por falar de vigilância. E é algo que eu quero refletir com vocês nesse vídeo. Para nós que somos espiritualistas, nós temos que reconhecer que a oração é uma conexão energética que nós temos com o todo, com Deus, que nós convencionamos chamar como espiritualistas de energia universal. Portanto, nós concluímos que a oração, desta maneira, ela pode ser feita de maneira dita, falada, mas, até o que eu prefiro, ela seja mentalizada. Ela tem muito mais efeito energético. Então, se você gosta de orar falando, tudo bem, só não grite, não é preciso gritar, não é? Na verdade, o mais importante é quando nós oramos em pensamento, nós mentalizamos o nosso processo de conexão com Deus, que é a energia superior e maior. Eu digo isso, pessoal, nada contra a oração falada. Se a oração falada, repetida, funciona para você, tá tudo certo. Eu estou dizendo aqui a minha reflexão e a minha experiência como um ser espiritualista. Porque muitas vezes eu penso que as palavras distraem. Muitas vezes nós estamos repetindo orações decoradas ou nós estamos falando em voz alta a nossa oração, mas temos distrações externas. É o telefone que toca, é o cachorro que late, é uma pessoa da família que chega e pergunta alguma coisa. Isso distrai a nossa conexão energética com Deus. Eu, particularmente, para você que já acompanha o meu trabalho há mais tempo, eu como médium e projetor astral, eu prefiro tratar a oração, e eu creio na oração, mas eu prefiro tratar a oração como uma conexão interna. Um momento em que eu me conecto com a espiritualidade e, obviamente, consequentemente, eu me conecto a Deus, sendo Ele a energia universal superior. Desta maneira, eu crio um campo magnético, eu movimento as energias dos meus chakras, eu envolvo o meu espírito de uma maneira muito mais conectada com aquilo que eu estou mentalizando, com aquilo que eu estou pedindo em oração. Então, eu não vejo o problema e a eficiência da oração falada. Mas quando nós compreendemos, como seres espiritualistas, que nós estamos aqui num corpo físico, mas que, na verdade, o nosso espírito ele é livre e eterno, e a real morada desse espírito não é a terra e o mundo espiritual, nós procuramos pensar e imaginar a oração como algo mental, como a busca pela paz interior, a busca pelo pensamento único sobre aquilo que a sua mente está refletindo. Nós somos, a todo instante, o que nós pensamos, o que nós sentimos, e as energias que são emanadas através desses pensamentos e desses sentimentos, elas podem ser mais ou menos eficazes, de acordo com o seu grau de mentalização, com a espiritualidade superior e, claro, com a energia universal que é Deus. Mas a pergunta que ainda não foi respondida, Fernando. Afinal de contas, a oração, a falada, não a que você acabou de explicar, a oração falada, a oração repetida, decorada, ela funciona? Ela tem efeito? Bem, eu tenho que responder, depende. Depende do seu grau de concentração na sua oração. Depende do que você está pedindo. Tem gente que pede coisas absurdas a Deus.
pede coisas ao mundo espiritual que são impensáveis, incabíveis, que não fazem sentido nenhum. A oração falada, ela pode sim ter a sua eficiência, caso seja a sua crença, e eu respeito, caso você faça ela com toda a força da sua alma, do seu coração, desempenhando com a sua oração falada, ou seja, através da verbalização das palavras, um sentimento forte de amor, de esperança e de paz interior. E esse estado de vigilância que esteve na passagem de Mateus, ele é necessário o tempo todo? Veja bem, eu vou ter que responder novamente, depende. O que é essa vigilância espiritual? Deixa eu tocar num assunto com vocês, que é um tema espiritualista que é abordado muito na minha casa religiosa, na minha casa espiritualista de Umbanda, o qual eu trabalho como médium e, claro, os frequentadores da nossa casa já aprenderam há muito tempo. Usamos um termo que é chamado de ética existencial. O que é a ética existencial? É quando nós percebemos que somos espíritos livres e eternos, que estamos momentaneamente encarnados no corpo físico para provas e expiações. Mas o estado mental geral, ou deveria ser um estado mental de todos os espíritos, é de paz, é de serenidade. Quando nós não estamos num processo de paz e de serenidade, o nosso espírito está atordoado. Logicamente, consequentemente, isso vai ter condições na sua vida humana, no corpo que você habita, ou seja, nas suas ações, nos seus pensamentos, nas energias que você manipula como um ser encarnado. Quanto mais você se aprofunda no estudo do espiritualismo, quanto mais você compreende o quanto é importante fazer as movimentações energéticas, conhecer os seus chakras, dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos, para que você tenha boas energias, menos vigilante espiritualmente você se torna. E eu explico por quê. A pessoa ela tem que ser muito vigilante o tempo todo, caso ela seja uma pessoa que não está conectada espiritualmente com as suas próprias energias. Ela não segue os propósitos, as diretrizes, as intuições e os aconselhamentos que os nossos amigos espirituais passam para essas pessoas. Quando você, na sua vida pessoal, não segue alguma coisa que você escuta, que você estuda, que você acredita, essas coisas não vão dar certo na sua vida factual. Elas vão dar erradas. Essas coisas não vão funcionar normalmente. Você vai estudar, vai ter o conhecimento, mas não vai colocar em prática. Portanto, a vigilância espiritual, como disse na oração de Jesus em Mateus, ela é importante, orai e vigiai. Mas temos que nos vigiar o tempo todo? Vocês não concordam que se eu tiver cada vez mais ética existencial, ou seja, ter conhecimento do papel que eu desempenho como espírito num corpo físico, que é um estado mental de paz, de serenidade, ajudar o meu próximo, fazer o bem, ser uma pessoa íntegra, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, enfim. Mas quanto mais nós estamos conectados com a energia universal, que é Deus, quanto mais nós estamos conectados com os nossos amigos espirituais de luz, nós temos ética existencial. Consequentemente, nós não teremos tantas preocupações. Por quê? Porque nós estamos tendo um bom caminho. Nós estamos tendo uma vida ética. A nossa existência é ética. Logo, nós não precisamos estar num estado de vigília o tempo todo. Eu gosto aqui de dar um exemplo e poderia dar vários. Vamos imaginar que você é uma pessoa muito fofoqueira. Uma pessoa que, na verdade, gosta de falar mal das pessoas. Você está num certo grupo de pessoas e se aquele grupinho sai de perto de você, você imediatamente começa a falar mal daquelas pessoas para outra pessoa que ficou do seu lado. E aí você começa a imaginar que você tem que ficar orando o tempo todo em estado de vigilância eterno sobre isso, para que você melhore, você quer melhorar. Só que se a sua oração, como eu já expliquei anteriormente, ela é somente repetida o tempo todo, é uma oração decorada, uma oração que não sai do fundo da alma, do coração. Você está rezando ali pedindo um milagre, que Deus, que a espiritualidade tire de você esse péssimo hábito de falar mal das pessoas. Essa oração vai funcionar? É claro que não. Assim também como o estado de vigília. Você vai passar a sua vida inteira se autovigilando, se autocontrolando para você não falar mal das pessoas? Ou você vai entender que a ética existencial
ela é importante para a sua vida e você deve segui-la, e você vai compreender naturalmente que não é saudável, não faz bem para a sua mente, não faz bem para o seu espírito, você estar vigilante o tempo todo só para parar de falar mal das pessoas. Na realidade, você não precisa dessa vigilância se o seu espírito está em paz, se você já compreende naturalmente que falar mal das pessoas não é uma coisa boa, não é uma coisa que vai te trazer nenhum progresso, nem evolução espiritual. Para finalizar, eu concordo com o termo orar e vigiar? Sim, eu concordo com o termo. Eu acho que é importante você orar e vigiar. Só que eu não concordo que você deve orar e vigiar durante toda a sua vida, pessoal. Imagine você passar uma vida inteira orando e se vigiando o tempo todo. Como esse exemplo que eu dei, para não falar mal de outras pessoas, mas o exemplo poderia caber para diversas outras situações da sua vida que você sabe, no fundo você sabe, que não é bom, não é legal, não faz bem para você. Você, como espiritualista, não veio a este mundo para fazer determinadas coisas que você faz, não é? Oração e vigilância funcionam? Sim, até uma certa etapa da sua vida, até o momento em que você amadurece espiritualmente e para de cometer certos erros que você julgava que seriam impossíveis que você pudesse parar com esses vícios, com esses hábitos, e depois que você amadurece espiritualmente, você já começa até a compreender que esses hábitos ruins que você tinha, né, eles eram hábitos até certo ponto de imaturidade como pessoa, mas principalmente você era um ser ainda espiritualmente bastante imaturo. Para você que me acompanhou até aqui, eu agradeço imensamente a sua companhia. Muito obrigado, um forte abraço e muita luz e paz para você.